Entre 1933 e 1945, a Alemanha foi governada por uma ditadura brutal. Seu líder, Adolf Hitler, chamou-a de o Terceiro Reich, baseada em ideias de supremacia racial e uma ideologia totalitária. Em pouco mais de uma década, o partido nazista no governo foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus. E isso foi apenas metade das pessoas que eles mataram. O segundo grupo social mais perseguido foram os homens gays, considerados impuros e antinaturais pelos nazistas. 100 mil dos chamados criminosos homossexuais foram presos e 53 mil deles foram condenados, jogados em campos de concentração, onde foram brutalmente torturados, castrados à força, estuprados e assassinados. Os nazistas até usaram homens gays como cobaias em experimentos repugnantes em nome da ciência. Aqueles que conseguiram evitar o horror dos campos de extermínio sofreram segregação, humilhações públicas e perseguição. Os sobreviventes gays dos dias nazistas ficaram severamente traumatizados até o fim de suas vidas. Esta é a história deles. Bem-vindos ao The Marshall Memoirs. O triunfo do ódio. Alemanha em 1933. Em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Paul von Hindenburg. Desde o fim da Primeira Guerra Mundial, o poder na Alemanha era compartilhado. O presidente era o chefe de Estado, controlando as forças armadas e tendo poderes de emergência. O chanceler era o chefe de governo, encarregado de nomear ministros e supervisionar os aspectos econômicos, legais e sociais do governo do país. 2 meses depois, em 23 de março, o Reichstag, ou Parlamento, aprovou a chamada Lei de Concessão de Plenos Poderes, uma lei que deu ao chanceler poderes legislativos especiais. Essencialmente, Hitler agora tinha a capacidade de criar, modificar e abolir quaisquer leis à vontade, sem consultar o Congresso. A única coisa que o separava do poder completo era o cargo de presidente. Mas apenas um ano depois, em 2 de agosto de 1934, Hindenburg, que tinha 86 anos na época, morreu. Isso deu a Hitler a oportunidade de fundir os cargos de presidente e chanceler, e ele se tornou líder e chanceler de toda a Alemanha. Desde o início, Hitler começou a implementar sua visão de uma nova Alemanha, um estado étnico onde os alemães arianos governavam no topo da hierarquia racial sobre os demais grupos, considerados inferiores. Os líderes nazistas não perderam tempo em conceber e adotar medidas que salvaguardassem a raça alemã ariana e garantissem que as futuras gerações fossem racialmente puras, geneticamente saudáveis e socialmente produtivas e leais ao Estado. Esse objetivo significava, acima de tudo, estigmatizar, discriminar e, por fim, matar aqueles que os nazistas identificavam como sendo biologicamente e racialmente inferiores. Hitler promoveu uma legislação que buscava a completa arianização do país, principalmente confiscando ou fechando a maioria das empresas de propriedade judaica. Como veremos mais tarde, a Guerra de 1939 avançaria esses objetivos de longo prazo de maneiras até então inimagináveis. A aquisição territorial andou de mãos dadas com a engenharia populacional, à medida que os nazistas procuravam aumentar o número de alemães arianos, enquanto simultaneamente diminuíam as fileiras daqueles que consideravam inferiores por virtude de raça ou biologia. Isso significava que não apenas pessoas de raças consideradas inferiores, como judeus e ciganos romani, eram perseguidas, mas também pessoas com deficiências, deficientes mentais e, claro, homossexuais, que eram considerados desviantes sexuais na época. Somente os arianos, que atendiam aos padrões raciais e biológicos dos nazistas, poderiam fazer parte da nova Alemanha. Hitler inaugurou seu regime com uma onda de violência pública contra oponentes políticos e minorias. Para esse fim, ele podia contar com 2 organizações paramilitares, as tropas de assalto, também conhecidas como SA ou camisas pardas, eram principalmente membros das classes trabalhadoras que se envolviam em ações de rua, e a SS, a guarda de elite do Partido Nazista. Em 22 de fevereiro de 1933, o segundo em comando de Hitler, Hermann Göring, comandou alguns membros da SA e da SS como auxiliares da polícia,
dando-lhes licença para espancar ou matar arbitrariamente pessoas que considerassem opositores. A SA foi encarregada de exterminar a oposição política e outros grupos que ameaçassem a pureza da nação, como comunistas, ciganos romani, testemunhas de Jeová e homossexuais. O objetivo declarado do regime nazista era erradicar a homossexualidade como um todo. Para isso, os homossexuais eram vigiados, presos, registrados, processados e segregados. Deveriam ser reeducados, castrados e, especialmente desde o início da guerra, exterminados. Nos 12 anos de ditadura nacional socialista, o arsenal de medidas repressivas elaboradas em apoio à sua política populacional tornou-se cada vez mais extenso. Berlim-Babilônia, gays na Alemanha, antes de Hitler. A perseguição dos nazistas contra homens homossexuais estava diretamente ligada à sua política populacional e ao fato de acreditarem que homens alemães arianos levariam o Terceiro Reich ao seu destino glorioso. Homens arianos deveriam ter o maior número de filhos possível, a fim de expandir a raça alemã. Portanto, uma taxa de natalidade mais alta era uma prioridade para o governo. Homens homossexuais, por sua vez, eram vistos como degenerados cuja conduta era responsável pelo declínio das taxas de natalidade na Alemanha. Heinrich Himmler, o líder da SS, era muito vocal contra a homossexualidade e geralmente a condenava em seus discursos, alegando que ter poucos filhos, ou pior, ter relações sexuais com pessoas do mesmo gênero, estava matando a raça alemã. Pode parecer surpreendente, então, saber que a perseguição aos homossexuais não começou quando Hitler chegou ao poder. O Código Penal Imperial Alemão, datado da unificação do Império Alemão em 1871, continha um artigo que, desde então, tornou-se um pesadelo para todos os homens gays no Reich. Sob o parágrafo 175, o Código Penal alemão proibia relações sexuais entre homens. Estranhamente, isso não se aplicava às mulheres, que continuavam a desfrutar de certa liberdade para amar umas às outras, desde que não fossem muito públicas sobre isso. O parágrafo 175 estipulava a punição de até 2 anos de prisão para aqueles que se envolvessem em fornicação antinatural, seja entre pessoas do sexo masculino ou de humanos com bestas. Para os legisladores alemães da época, a homossexualidade entre homens era igual e, portanto, merecia o mesmo castigo que a bestialidade. Comunidades e redes gays na Alemanha existiam desde o século XIX e continuaram a crescer e se desenvolver durante o governo democrático conhecido como República de Weimar, que durou de 1918 a 1933, quando Hitler se tornou líder e chanceler da Alemanha. A República de Weimar foi um momento de turbulência política e crise econômica, mas também uma época de liberdade cultural e artística. Como parte das transformações culturais e sociais da época, os alemães desafiaram publicamente as normas de gênero e sexualidade. Sexo e sexualidade tornaram-se pontos de contenção na política e na cultura. Isso era especialmente verdadeiro em grandes cidades como Berlim, Colônia, Hamburgo e Frankfurt. Foi nesse ambiente que as comunidades e redes gays cresceram e se desenvolveram de maneiras sem precedentes. Mais homens alemães escolheram viver abertamente como gays. Homens gays se reuniam em locais clandestinos, como alguns bares que atendiam a uma clientela gay. O mais famoso desses bares era o Clube Eldorado, em Berlim. Os nazistas rejeitaram completamente a cultura e a arte da República de Weimar como degenerada e pervertida, culpando esse período pela suposta corrupção da cultura alemã. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e o estabelecimento da República Democrática de Weimar, o clima social, cultural e político do país colocou uma ênfase maior nos direitos individuais e na liberdade pessoal. Berlim, a capital nacional e maior cidade, tornou-se um centro de experimentação cultural e artística. Uma maior abertura em relação ao tema da sexualidade humana serviu para tornar os homossexuais mais visíveis, pelo menos em algumas das áreas urbanas maiores e mais cosmopolitas. No final da década de 1920, cerca de 350 mil homens e mulheres homossexuais viviam em Berlim. Vários clubes de amizade do mesmo sexo, clubes, cafés e salões de dança forneciam apoio e comunidade para os homossexuais. Novas proteções constitucionais
como a liberdade de expressão, permitiram um aumento na defesa dos direitos dos homossexuais e nas publicações que serviam à sua comunidade. Nos anos da República de Weimar, no entanto, alguns viam o aumento dos direitos civis para homossexuais não como progresso, mas como evidência de que a sociedade alemã estava abandonando seus valores tradicionais. Eles temiam uma onda crescente de decadência e abandono moral e respondiam com desaprovação e hostilidade crescentes. Nacionalistas conservadores e partidos radicais de direita capitalizaram esse sentimento ao culpar a comunidade homossexual por enfraquecer os valores morais estabelecidos e ao apresentar sua integração na sociedade como prova da decadência da República de Weimar. Porta-vozes nazistas geralmente se referiam à homossexualidade como um vício que eventualmente levaria à queda da nação alemã e, portanto, deveria ser processada com toda severidade. Ernst Röhm, um homossexual no Partido Nazista. Em geral, os nazistas viam a homossexualidade não como uma característica biológica, mas como uma escolha comportamental que poderia ser rejeitada ou superada. Na maioria dos casos, eles estavam preparados para aceitar homens suspeitos de atividade homossexual na comunidade nacional, mas apenas se eles abandonassem sua degeneração e abraçassem seu papel como alemães arianos conscientes racialmente. Ou seja, se casassem com uma mulher e tivessem filhos. Depois que os nazistas tomaram o poder em janeiro de 1933, eles imediatamente começaram um amplo ataque à chamada indecência pública e degeneração moral, capitalizando o sentimento geral das pessoas que desaprovavam as relações do mesmo sexo. Embora a perseguição aos homens homossexuais sempre tivesse suas raízes na política populacional, os nazistas a enquadraram principalmente para o público em termos eugênicos, apresentando a homossexualidade como um defeito pessoal, um vício social e um portador de decadência que representava uma ameaça ao bem-estar da nação. A propaganda nazista muitas vezes retratava a homossexualidade como uma infecção que poderia se tornar uma epidemia, especialmente dentro de sociedades exclusivamente masculinas, como a SA, a SS, a Juventude Hitlerista e as Forças Armadas. Os nazistas também ligaram a homossexualidade ao comportamento político subversivo. Essa mensagem pública foi ilustrada em junho de 1934, quando Hitler ordenou a prisão e execução sumária de Ernst Röhm, juntamente com 80 outros oficiais de alta patente da SA, sob a falsa acusação de que faziam parte de uma conspiração criminosa para derrubar o governo. Röhm era um homossexual conhecido, mas também um fervoroso nazista desde os primeiros dias do partido, e quando Hitler estava fazendo campanha pelo poder em 1933, Röhm era o chefe das camisas pardas, frequentemente organizando manifestações e episódios de violência nas ruas contra a oposição. Um escândalo estourou em 1931, quando um jornal de esquerda divulgou o fato de que ele era homossexual. Mas na época, Hitler permaneceu ao lado de seu leal soldado. Entre 1933 e 1934, no entanto, a influência de Röhm e o poder da SA cresceram tanto que Hitler ficou temeroso de que eles pudessem desafiar sua autoridade. É por isso que ele ordenou à SS, junto com a Gestapo, a polícia secreta, que aplicassem uma brutal purga dentro do partido. O banho de sangue que se seguiu entre 30 de junho e 2 de julho de 1934 ficou conhecido como a Noite das Facas Longas. Juntamente com Röhm, até 150 pessoas podem ter sido mortas e centenas foram presas e torturadas. Este caso mostra a hipocrisia da liderança nazista. Hitler tolerou a homossexualidade de Röhm por mais de uma década e os dois eram, na verdade, muito próximos. Embora as razões para seu assassinato fossem políticas, Himmler e outros focaram na preferência sexual de Röhm como base para sua suposta traição ao partido e usaram o episódio para justificar novos ataques contra homossexuais em toda a Alemanha. A partir de 1934, a perseguição contra homossexuais foi agravada. Naquele ano, uma legislação foi aprovada para permitir que homens gays fossem detidos sem necessidade de julgamento. Em contraste, os líderes nazistas geralmente não consideravam as lésbicas uma ameaça às suas políticas raciais. Essa atitude decorria em parte da crença nazista
de que as mulheres não eram apenas inferiores aos homens, mas também dependentes deles por natureza. Segundo esse raciocínio, as lésbicas não eram particularmente ameaçadoras para o regime e, portanto, não mereciam atenção significativa da polícia. Além disso, a maioria das mulheres, independentemente de sua preferência sexual, podia cumprir seu papel principal de dar à luz o maior número possível de bebês alemães. Simplesmente ao se tornar mãe, cada mulher podia servir ao Estado nazista. A maioria das lésbicas na Alemanha, portanto, conseguia viver vidas relativamente tranquilas e geralmente não era perturbada pela polícia. No entanto, existiam algumas exceções. Porque a polícia nazista considerava as lésbicas como antissociais, muitas foram presas ou enviadas para campos de concentração. Uma vez lá, elas recebiam um triângulo preto, reservado para prisioneiros antissociais, para costurarem suas roupas. Embora poucas lésbicas fossem presas apenas por causa de sua sexualidade, a ameaça de perseguição tornava perigoso viver em um relacionamento aberto do mesmo sexo. O preço a pagar por ser muito aberto sobre sua sexualidade era o trabalho forçado nos campos, onde também eram constantemente estuprados e maltratados pelos oficiais da SS. Temendo esse destino, muitas lésbicas romperam os contatos com seus círculos de amigos e algumas se mudaram para novas cidades onde ninguém as conhecia. Outras buscaram proteção entrando em casamentos de conveniência com amigos homossexuais masculinos. Embora muitas lésbicas tenham enfrentado dificuldades durante o Terceiro Reich, aquelas que permaneceram discretas e inconspícuas ou que de outra forma pareciam atender às expectativas sociais, geralmente foram deixadas em paz. Repressão à homossexualidade no início dos anos 1930. Já no início de 1933, a polícia nazista começou a fechar bares, clubes e outros locais de encontro para homossexuais. As autoridades logo proibiram suas publicações e fecharam organizações que defendiam a aceitação de relações do mesmo sexo. Em 6 de maio de 1933, grupos de estudantes nazistas e simpatizantes ocuparam os escritórios do Instituto de Ciências Sexuais em Berlim. Grande parte da biblioteca do Instituto e dos arquivos de pesquisa foram destruídos na queima pública de livros em Berlim, 4 dias depois. O Instituto de Ciências Sexuais havia sido fundado em 1919, no início da República de Weimar, por um médico e sexólogo renomado chamado Magnus Hirschfeld. Mesmo hoje, ele é considerado um dos sexólogos mais influentes de todos os tempos, principalmente por sua pesquisa no Instituto. Ele também era um gay não assumido na época, no momento em que seu instituto foi invadido. Felizmente para ele, Hirschfeld estava em Paris. Como ele era tanto um homem gay quanto um judeu, os nazistas o denunciavam, chamando-o de o apóstolo da indecência. Esse ataque e outros forçaram Hirschfeld a ir para o exílio, nunca mais podendo retornar. Friedrich Paul von Grossheim nasceu em uma família de classe alta na cidade de Lübeck, no norte da Alemanha. Seu pai foi morto na Primeira Guerra Mundial quando ele tinha apenas 11 anos e logo depois sua mãe também faleceu. Por essa razão, ele e sua irmã Ina foram criados por 2 tias idosas. Após se formar na escola, Friedrich Paul tornou-se um comerciante respeitado. Ele também frequentava bares gays. Em janeiro de 1937, ele estava entre os 230 homens presos em Lübeck pela SS sob o parágrafo 175 do Código Penal revisado pelos nazistas. A polícia criminal geralmente fazia os detidos se despirem e ficarem de frente para uma parede por horas, chutando e insultando qualquer um que fosse fraco o suficiente para cair no chão. Naquela época, Friedrich Paul ficou na prisão por 10 meses e teve que suportar o frio inverno alemão em uma cela sem aquecimento. Ele então desfrutou de alguns meses de liberdade até 1938, quando foi preso novamente. Mas desta vez a polícia, depois de saber de sua condenação anterior, o humilhou e torturou. Os nazistas disseram a ele que havia apenas uma maneira de ser libertado da prisão em breve, se ele concordasse em ser castrado. Antes da guerra, a castração só era permitida se fosse voluntária. Claro, ele se submeteu à operação porque era melhor do que enfrentar a tortura diária. Von Grossheim foi rejeitado como fisicamente inapto
quando foi convocado para o serviço militar em 1940. Isso se deveu à sua operação. Durante a guerra, ele se tornou um ativista contra o regime nazista. Sua afiliação como apoiador do ex-Kaiser Wilhelm II lhe rendeu sua terceira prisão, em 1943. Mesmo com suas experiências anteriores, ele não poderia imaginar os horrores que viveu como prisioneiro político em um anexo do campo de concentração de Neuengamme, em Lübeck. Ele sobreviveu ao campo e, em 1945, foi libertado pelo exército aliado. O caso de von Grossheim não foi isolado. A maioria dos homossexuais foi tratada da mesma forma ou pior, especialmente em Berlim, onde estavam localizadas as sedes da Polícia Secreta do Estado. Uma prisão particularmente terrível em Berlim era a chamada Columbia House, que era conhecida na época como Ilha da Morte e a Sibéria prussiana. As pessoas eram torturadas por semanas e meses seguidos, tanto mental quanto fisicamente. A guerra nazista contra a homossexualidade. Até 1934, todos os processos criminais contra homossexuais exigiam prova de que um ato sexual havia sido cometido. Por isso, a polícia nazista começou a impor uma vigilância rigorosa sobre homens que poderiam violar o parágrafo 175. Em outubro daquele ano, os departamentos de polícia locais enviaram listas de homens suspeitos de atividade homossexual para a polícia criminal, também conhecida como Kripo. Reinhard Heydrich, o principal arquiteto do Holocausto, era o chefe da polícia criminal e, em 1934, pediu a cada filial no Reich que lhe enviasse listas dos homossexuais que haviam sido presos ou simplesmente conhecidos. Estas se tornaram as infames listas rosa, e as pessoas que tinham seus nomes nessas listas poderiam enfrentar prisão a qualquer momento. Em junho de 1935, o Ministério da Justiça revisou o parágrafo 175 como parte de uma reescrita maciça do Código Penal. A nova redação adicionada como parágrafo 175, especificamente, impôs até 10 anos de trabalhos forçados para indecência, cometida sob coerção ou com adolescentes menores de 21 anos, e para prostituição masculina. Além disso, os funcionários do Ministério e as decisões judiciais expandiram a categoria de atividades criminalmente indecentes entre homens para incluir qualquer ato que pudesse ser interpretado como sexual. Os tribunais decidiram posteriormente que a violação do parágrafo 175 não exigia um ato físico. A intenção ou pensamento bastavam para a condenação. O resultado foi um aumento radical nas acusações, pois a lei proibia virtualmente toda a interação entre homens que fosse considerada de natureza sexual. A partir de então, os parágrafos 175 e 175-A desencadearam uma verdadeira caça às bruxas, e nenhum homem estava seguro de ser considerado homossexual e, portanto, processado. Como não eram necessárias provas, muitas falsas acusações contra inimigos pessoais ou oponentes políticos foram feitas, às vezes requerendo a intervenção da Gestapo. Os departamentos de polícia trabalhavam em conjunto, ocasionalmente realizando varreduras massivas que principalmente capturavam vítimas da classe trabalhadora. Menos capazes de pagar apartamentos ou casas particulares, eles encontravam parceiros em lugares semipúblicos, o que os colocava em maior risco de descoberta. A propaganda nazista, que rotulava homossexuais como parasitas antissociais e inimigos do Estado, inflamava os preconceitos já existentes. Cidadãos denunciavam homens por qualquer motivo que pudessem pensar. Com base nesses informantes, a Gestapo e a polícia criminal arbitrariamente prendiam e interrogavam suspeitos, bem como possíveis testemunhas corroborativas. Os denunciados frequentemente eram forçados a fornecer nomes de amigos e conhecidos, tornando-se eles mesmos informantes. Os interrogatórios de suspeitos de homossexualidade eram particularmente brutais. Em 26 de outubro de 1936, o Partido Nazista deu mais um passo na repressão à homossexualidade. Heinrich Himmler fundou o Escritório Central do Reich para combate à homossexualidade e ao aborto dentro da Polícia de Segurança. Para os oficiais nazistas, homossexualidade e aborto estavam intimamente ligados,
pois ambos obstruíam o desenvolvimento natural da vida, impedindo o crescimento populacional. De fato, para os nazistas, a interrupção de uma gravidez que poderia gerar uma criança ariana alemã era um crime igual à recusa de gerar um ariano alemão em primeiro lugar. Após 1936, os nazistas instituíram um registro policial nacional para todos os assuntos sexuais que acreditavam impedir a expansão da raça ariana. Do início de 1937 a meados de 1939, a perseguição a homens homossexuais no sistema judicial atingiu seu pico. A prisão era a punição mais comum, mas a duração e o tipo variavam conforme o ato envolvido e o histórico do indivíduo. Para muitos, o encarceramento significava trabalhos forçados, como parte do que os nazistas chamavam de programa de reeducação. Isso, é claro, não tinha nada a ver com educação real. Em vez disso, a reeducação de homossexuais significava enviá-los para campos de concentração, onde eram brutalmente espancados, forçados a tomar banho em água fria mesmo no inverno e a realizar trabalhos pesados desde o amanhecer até tarde da noite. À noite, dormiam em barracas frias, sem roupas, mas eram obrigados a manter as mãos sobre os lençóis. Isso supostamente desencorajava a masturbação, pois acreditava-se que estava associada ao comportamento homossexual. Homens gays nos campos de concentração eram frequentemente interrogados por informações sobre outros gays, lugares onde se encontravam e também atividades antigovernamentais. À medida que se espalhavam as notícias das prisões e das condições brutais nas prisões alemãs, uma atmosfera de medo envolveu a comunidade homossexual. Piora: perseguição aos gays. Durante a Segunda Guerra Mundial, apesar dos temores nazistas de que a homossexualidade se espalhasse pelo exército exclusivamente masculino, o Código de Conduta Militar alemão não impedia homossexuais de servirem nas Forças Armadas. A conduta homossexual dentro das Forças Armadas alemãs era processada sob o parágrafo 175, e no final da guerra, 7.000 soldados haviam sido presos e condenados sob a lei. Os homens condenados podiam pedir para servir no que chamavam de batalhão de punição, em vez de serem presos. Essas unidades penais eram enviadas durante a guerra como bucha de canhão, geralmente antes de enviar os soldados regulares ou em missões de combate que não esperavam vencer. Esta era uma forma de os oficiais alemães matarem indiretamente a população gay, mas aqueles que sobreviviam nesses batalhões ganhavam sua liberdade. Muitos homens condenados acreditavam que lutar nos batalhões de punição era uma opção melhor do que definhar na prisão ou em um campo de concentração. Durante a guerra, a discriminação contra homossexuais foi intensificada. Não apenas eram enviados para morrer em missões suicidas, mas também populavam os campos de concentração na Alemanha, Polônia e França. Em julho de 1940, Himmler disse aos oficiais da polícia criminal que os homossexuais que tivessem seduzido mais de um parceiro deveriam ser enviados diretamente para os campos de concentração. Himmler era um dos homofóbicos mais notórios do Partido Nazista, e essa indicação visava interromper o contágio da homossexualidade, pois ele acreditava que era uma doença. Para muitas pessoas, ser enviado para os campos significava morte. Mais tarde, em setembro de 1942, o ministro da Justiça nazista concordou em transferir criminosos habituais das prisões normais para os campos de concentração administrados pela SS. Esses prisioneiros incluíam reincidentes do parágrafo 175. Por acordo mútuo entre a SS e o Ministério da Justiça, os prisioneiros seriam submetidos a um processo explicitamente chamado de extermínio pelo trabalho. Durante a Segunda Guerra Mundial, calcula-se que 10.000 homossexuais foram enviados para campos de concentração. Ao chegarem ao campo, os infratores do parágrafo 175 recebiam um triângulo de tecido rosa que tinham que usar em seus uniformes do campo. Isso permitia que guardas e oficiais os identificassem facilmente. Assim como os comunistas usavam um triângulo vermelho, os associados usavam um preto. Roxo era para as testemunhas de Jeová, e os judeus eram forçados a usar uma estrela de Davi amarela. Prisioneiros que usavam o triângulo rosa eram especificamente alvos. Muitas vezes eram designados para as tarefas mais perigosas ou desagradáveis,
como trabalhar em pedreiras e olarias. Ligados a batalhões de punição e trabalhando longas horas com poucas pausas, e muitas vezes com rações reduzidas, muitos desses prisioneiros perderam suas vidas devido ao esforço e à brutalidade dos guardas da SS. Prisioneiros homossexuais eram isolados e tinham que suportar abusos físicos e psicológicos especialmente cruéis, eram frequentemente humilhados e sexualmente agredidos. O que era pior, eram socialmente desprezados e às vezes abusados por seus colegas prisioneiros. Geralmente eram isolados, ocupando quase o degrau mais baixo na hierarquia dos prisioneiros do campo. As experiências doentias dos nazistas em humanos. A vida nos campos já era difícil o suficiente, mas piorou quando os cientistas alemães começaram a usar os prisioneiros como cobaias para seus horríveis experimentos de eugenia. A eugenia agora está completamente desacreditada, mas na época era uma ciência bem estabelecida que buscava melhorar a qualidade genética de uma população humana. Os eugenistas alemães acreditavam no controle da população, incentivando a reprodução de indivíduos com genes superiores e desencorajando a reprodução de pessoas com características indesejáveis. Estas incluíam doenças mentais, doenças hereditárias, olhos castanhos, baixa estatura, estrabismo e, é claro, tendências homossexuais. As demandas políticas nazistas para a prevenção de epidemias, para a punição rigorosa de corruptores, para a expansão da área de criminalidade para incluir qualquer atividade considerada homossexual, adquiriram a aparência de conformidade com o conhecimento científico apenas porque eram aplicadas por pessoas vestindo jalecos brancos. Juntamente com as demandas eugênicas que foram pregadas por cientistas muito antes de 1933 para o uso ideal do poder procriativo da população masculina, eles não apenas ofereceram justificativa ideológica, mas também legitimaram diretamente as formas de eventual perseguição e, frequentemente, tratamento desumano desse grupo de pessoas. Quando os médicos alemães perceberam que tinham à disposição uma população cativa que podiam usar legalmente em seus experimentos, ficaram profundamente satisfeitos. Cientistas no campo de concentração de Buchenwald usaram homens gays para experimentos com a cura do tifo, uma doença infecciosa que afetava muitas pessoas em guetos e campos de concentração nazistas devido às condições anti-higiênicas. O tifo foi a causa de muitas mortes, incluindo a de Anne Frank, aos 15 anos de idade. Cientistas alemães, determinados a encontrar uma maneira de controlar a propagação dessa doença, expunham homens gays à infecção bacteriana e depois tentavam diferentes curas experimentais. A maioria dos homens morreu no processo e, até 2024, ainda não há uma vacina disponível para o tifo. Um grupo de cientistas se propôs a descobrir soluções médicas para a homossexualidade. Havia um considerável desacordo entre o estabelecimento profissional quanto às causas da homossexualidade. Enquanto alguns médicos a consideravam um traço genético, buscando suas origens na linhagem familiar de um indivíduo, outros haviam como um defeito mental causado por uma falha de caráter ou um ambiente negativo. Mas os mais prejudiciais eram aqueles que acreditavam que a causa do comportamento homossexual era física, mas não necessariamente genética. Eles olhavam para distúrbios do sistema nervoso central ou níveis hormonais como possíveis causas. Isso envolvia a realização de trepanações e operações cerebrais em homens vivos. Esses cientistas acreditavam que, ao observar o cérebro de um homem gay, ou até mesmo extrair algum tecido para análise posterior, acabariam encontrando algo estranho ou fora do lugar que poderia explicar por que eles eram inclinados ao intercurso do mesmo sexo. Nem é preciso dizer que todos falharam. O próximo passo foi encontrar uma maneira científica de suprimir a homossexualidade. Cientistas nazistas, trabalhando nos campos, desenvolveram uma assustadora gama de tratamentos chamados assim. Aqui, o diagnóstico dos internos era importante. Alguns deles haviam sido condenados por atos que os juízes consideravam resultado de compulsão incontrolável. Esses homens eram principalmente internados em hospitais. Outros eram culpados como resultado de capacidade diminuída ou fraqueza mental, o que lhes rendia uma visita a instituições mentais. Em ambos os casos, esses homens eram considerados incapazes de controlar seu próprio desejo sexual,
mas os oficiais nazistas consideravam os dois grupos bastante diferentes, necessitando assim de tratamentos diferentes. Como cada um deles é aterrorizante por si só, ambos precisam ser abordados independentemente. Em contraste com os homens gays internados em hospitais, que estavam doentes, mas podiam se recuperar, aqueles que sofriam de homossexualidade como uma doença mental eram irrecuperáveis. Assim, o governo não tinha esperanças de que se tornassem membros úteis da sociedade. Na verdade, quanto mais tempo eram internados em instituições mentais, mais dinheiro custava ao governo mantê-los vivos. E com a ameaça de uma guerra total no horizonte, foram pressionados a tomar ações cruéis e radicais. Eutanásia e castração, o horrível programa T4. Em 1º de setembro de 1939, Adolf Hitler assinou e enviou a ordem para a Action T4, uma campanha de assassinato em massa por eutanásia involuntária. Alguns médicos alemães que haviam provado sua lealdade ao partido foram autorizados a administrar eutanásia a pacientes incuráveis. O assassinato de pessoas mentalmente doentes, gays, crianças deficientes, aleijados e outros indivíduos-alvo começou quase imediatamente e durou até o final da guerra. Entre 275.000 e 300.000 pessoas foram mortas em hospitais psiquiátricos na Alemanha, Áustria, Polônia e Tchecoslováquia. Mais da metade das vítimas foram retiradas de asilos administrados por igrejas protestantes ou católicas e o restante de instituições mentais. Os primeiros pacientes foram simplesmente mortos a tiros e depois enterrados. Mas isso levantou preocupações entre as pessoas envolvidas, tanto médicos quanto oficiais. Para os primeiros era desumano, para os últimos era ineficiente. Eles chegaram a um compromisso e decidiram implementar a gaseificação em massa dos pacientes sinalizados para a morte, começando em janeiro de 1940 no Centro de Eutanásia de Brandenburg. Os experimentos com câmaras de gás dentro do programa T4 foram instrumentais no desenvolvimento de técnicas de assassinato em massa que mais tarde foram usadas nos campos de extermínio para exterminar judeus e outros prisioneiros dos campos. Talvez o detalhe mais horrível sobre as mortes em massa do T4 seja como decidiram quem morreria e quem viveria. Tanto as crianças quanto os adultos internados eram avaliados por um painel de especialistas médicos que faziam seus julgamentos com base em relatórios que recebiam. Às vezes, lidavam com centenas de relatórios. Em cada relatório individual, os chamados especialistas simplesmente desenhavam um sinal de mais ou um sinal de menos. Menos significava morte e mais vida. Simples assim. Dessa forma, as vidas e mortes de milhares de pessoas eram decididas arbitrariamente por pessoas que nunca fizeram qualquer avaliação médica da situação dessas pessoas. Em Sachsenhausen, sozinho, 200 prisioneiros gays foram executados em um único dia em 1942. Com o segundo grupo, aqueles que estavam apenas doentes de homossexualidade, mas poderiam se recuperar e eventualmente se tornar membros produtivos do Reich, os cientistas nazistas começaram a experimentar diversas técnicas de reversão da polaridade hormonal, como chamavam na época. O tratamento mais popular era particularmente desumano e consistia em castrar o sujeito à força. O objetivo era remover seu desejo sexual incontrolável. A castração forçada, inicialmente imposta por juízes da Alemanha nazista em casos de violência sexual, foi posteriormente usada contra a homossexualidade. As novas regulamentações da Alemanha nazista estipulavam que uma ordem oficial de castração poderia ser emitida em casos de atos sexuais com meninos menores de 14 anos ou exibicionismo homossexual. A maioria dos homens que se tornaram passíveis de punição sob o parágrafo 175 não se enquadrava nessa regulamentação. 9. A partir de 1939, os homens às vezes recebiam a possibilidade de se submeter à castração voluntária, em vez de serem executados ou enviados para os campos. Não se sabe quantos homens foram forçados a se submeter à operação dessa maneira entre 1935 e 1945, mas os cálculos mais conservadores falam em milhares. Nem é preciso dizer que, como foi o caso de von Grossheim, a natureza voluntária desse procedimento cruel é duvidosa.
Os métodos usados para a emasculação de homens homossexuais na Alemanha nazista eram tão horríveis quanto se poderia imaginar. No lado mais humano do espectro, os médicos expunham os testículos da vítima a altas doses de raios-x. Isso visava impedir a produção de esperma, mas muitas vezes acabava com o paciente doente por envenenamento por radiação e às vezes morto. De longe, o método mais comum era a castração cirúrgica, ou seja, a remoção de um ou ambos os testículos. Algumas vítimas posteriormente testemunharam nos julgamentos de Nuremberg que esse procedimento lhes havia sido administrado sem anestesia, tornando-o uma experiência extremamente dolorosa. E enquanto muitos procedimentos eram realizados em ambientes estéreis em hospitais, a maioria deles era realizada diretamente nos campos de extermínio, sob condições menos que ideais. Muitas vezes terminava com a vítima morrendo de septicemia ou sofrendo dor prolongada devido a infecções. Os prisioneiros homossexuais dos campos de concentração foram submetidos a todos os tipos de experimentos médicos. Por exemplo, no final de 1943, Heinrich Himmler autorizou um médico dinamarquês, o major da SAS, Dr. Karl Werner, a realizar tais experimentos em prisioneiros homossexuais no campo de concentração de Buchenwald. Dr. Werner implantou cápsulas de hormônios em 12 prisioneiros masculinos, dos quais pelo menos 10 foram relatados como homossexuais. 2 homens morreram devido a complicações da cirurgia. Os destinos dos outros são desconhecidos. Epílogo: ser gay na Alemanha do século XX. Apesar do tratamento brutal, o regime nazista não pretendia matar todos os homossexuais alemães. Em vez disso, visava pressioná-los a mudar seu comportamento, ou, se isso falhasse, isolá-los da sociedade e controlar seu suposto contágio de degeneração. Na realidade, no entanto, o Estado nazista simplesmente aterrorizou os homossexuais alemães para a conformidade sexual e social, deixando milhares de mortos e destruindo a vida de muitos outros. Usando interpretações amplas do parágrafo 175, a polícia alemã prendeu um total de mais de 100 mil homens sob suspeita de comportamento homossexual. Cerca de 50 mil dessas pessoas foram condenadas e encarceradas. Um número desconhecido de homens homossexuais foi forçado a internamentos em hospitais psiquiátricos ou castrados em vez de serem presos. Dezenas de milhares foram enviados para campos de concentração, onde a maioria morreu de fome, doenças, exaustão ou espancamentos, e outros foram assassinados. A derrota da Alemanha nazista em maio de 1945 não trouxe nem reparação nem tolerância para os homossexuais na Alemanha. O governo militar aliado da Alemanha, estabelecido em 1945 pelas potências vitoriosas para substituir o governo central alemão, revogou muitos decretos que sustentavam a visão racista e eugênica dos nazistas. No entanto, como o parágrafo 175 não era estritamente uma lei nazista por ter sido imposto 60 anos antes de Hitler chegar ao poder, as autoridades de ocupação simplesmente o mantiveram em vigor, após retirar as disposições acrescentadas pelos nazistas. Como resultado, as forças de ocupação aliadas mantiveram alguns homossexuais na prisão para cumprirem suas sentenças, pois ainda eram considerados criminosos. A versão original de 1871 do parágrafo 175 foi incorporada à estrutura legal da República Federal da Alemanha, então Alemanha Ocidental, e permaneceu em vigor até 1969. Foi somente então que as relações homossexuais entre adultos consentidos foram finalmente descriminalizadas. A República Democrática Alemã, então Alemanha Oriental, revogou a lei contra relações sexuais entre homens um ano antes, em 1968. No pós-guerra, os oficiais alemães se recusaram a reconhecer os homossexuais como vítimas da perseguição nazista. Em junho de 1956, a Alemanha Ocidental declarou que um indivíduo encarcerado em um campo de concentração por atos homossexuais não era elegível para solicitar compensação. Os homossexuais que foram mortos durante o regime nazista não receberam nem comemoração nem reconhecimento público até 1985, quando, em um discurso marcando o 40º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, o presidente da Alemanha Ocidental, Richard von Weizsäcker,
mencionou explicitamente o sofrimento e a morte de homossexuais sob o regime nazista. Incrivelmente, essa foi a primeira vez na história que a perseguição a homossexuais durante o Terceiro Reich foi reconhecida por uma autoridade alemã. Ainda levaria mais 9 anos até que o parágrafo 175 fosse finalmente abolido em 1994, 4 anos após a reunificação da Alemanha Oriental e Ocidental. Finalmente, em maio de 2002, o parlamento alemão aprovou uma legislação perdoando todos os homossexuais condenados sob o parágrafo 175 durante a era nazista. O parágrafo 175 foi um aliado poderoso para Adolf Hitler e os nazistas em sua cruzada para construir uma nação ariana pura na Europa. Os homossexuais durante a ditadura nazista sofreram alguns dos tratamentos mais cruéis já dados a qualquer grupo de pessoas. Eles foram perseguidos, presos, forçados a trabalhar em campos de concentração, torturados durante os interrogatórios, castrados à força e geralmente impedidos de levar uma vida normal. Poucos homossexuais foram chamados para testemunhar nos julgamentos de Nuremberg, e muitos morreram nos anos seguintes, levando suas experiências horríveis para o túmulo. Agora estamos cientes de alguns dos tratamentos desumanos recebidos pelos homossexuais na Alemanha. Suas histórias e seu sofrimento são um lembrete amargo dos extremos cruéis que o racismo e a discriminação podem alcançar. Obrigado por ficar até o fim e nos vemos no nosso próximo vídeo.